Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, ao longo desses dias, nós devemos pedir uma grande graça a Deus. A graça de nós silenciarmos diante do mistério da salvação. Existe muito barulho dentro de nós e fora de nós. Nós temos muita dificuldade para escutar a Deus, porque esses barulhos nos impedem de penetrarmos no mistério do amor de Deus, de modo particular, nesses dias da Semana Santa. A Semana Santa é a semana mais importante da nossa fé, porque nesta semana nós vamos viver o Tríduo Pascal, vamos viver esse grande mistério de Deus, que é um mistério que podemos dizer ininterrupto. Nós entramos no mistério a partir da quinta-feira, na celebração da quinta-feira, onde Jesus lava os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, antes da sua morte, que eles precisam viver esse esvaziamento como é próprio daqueles que seguem Jesus. Jesus também viveu e deu testemunho para eles que eles precisavam, como o seu mestre, descer aos pés uns dos outros, servir aos outros, porque assim Jesus fez, sendo o seu mestre, o seu Senhor, desceu aos pés dos seus discípulos. A quinta-feira, a sexta-feira, o único dia dentro do ano litúrgico aonde nós não temos missa, aonde nós celebramos a paixão, a celebração da paixão de nosso Senhor. Essa graça de nós entrarmos nesse grande mistério do Deus que foi até o fim, do Deus que derramou o seu sangue por nós. E o sábado de aleluia, e depois vamos viver já de modo pascal, a vigília pascal, aquele momento onde renovaremos como igreja os nossos compromissos batismais, aonde viveremos um tempo novo, porque Jesus vem restabelecer, recriar toda a história do homem através da sua paixão, morte e ressurreição. Queridos irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos faça realmente entrar nesse mistério de Deus. E claro que para entrar nesse mistério de Deus, nós precisamos criar um ambiente que propicie esse mergulho no mistério de Deus. Retirar tudo aquilo que possa ser excesso e que nos impeça de adentrar o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Durante esses dias nós vamos viver uma experiência belíssima. Eu gostaria aqui de trazer para vocês nessa reflexão, nessa breve reflexão, uma antiga expressão que expressa de modo perfeito quem foi Jesus, quem de fato é Jesus dentro desse mistério da nossa salvação. Existe uma antiga expressão, essa expressão ela tem origem hebraica e é um termo importante na cultura e na legislação bíblica do Antigo Testamento. E o significado principal dessa expressão, que se chama Goel, significa resgatador, redentor. Nós sabemos que Jesus é o redentor, o resgatador. E vocês vão perceber perfeitamente o que isso significa com
as funções que essa figura chamada Goel, ela cumpre. Primeiro, são 3 funções que ela cumpre. Primeiro, o resgate da propriedade de pessoas. Se algum membro da família se tornasse escravo, era papel do Goel resgatar esse membro. Se as posses desse membro da família fossem vendidas, era o papel do Goel reconquistá-las. Em Isaías 43, porque eu sou o Senhor vosso Deus, o Santo de Israel, o vosso Redentor. Goel, ou seja, aqui traz o sentido religioso, mas eu gostaria do sentido mais profundo. Acredito que esse é o sentido que nos faz compreender melhor o papel desse Goel, esse Deus encarnado, Jesus, para nós. O terceiro significado significa o vingador de sangue. O Goel também tinha a função de vingar um parente assassinado, garantindo justiça contra o culpado. Então, essa figura, Goel, que é o vingador de sangue, tem esses outros aspectos, mas queria destacar esse aspecto, nos faz compreender bem quem foi Jesus dentro do mistério da nossa salvação. Ele é o vingador de sangue. Mas em que sentido ele é o vingador de sangue? Ele não é aquele que vem como que diante da morte de um membro da sua casa, da sua família, ele vai tirar a vida para aplacar o sangue do membro da sua casa. Não é esse o papel desse Goel. O papel de Jesus é, na verdade, o contrário. Por nós, Jesus deu a sua vida. E nós mereceríamos sim a morte. Nós mereceríamos a morte porque nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do projeto do Pai, nós nos afastamos do amor de Deus. Seríamos dignos de todo o mal. O mal que aconteceu na vida de Jesus era destinado a nós, mas Jesus se fez Goel. Jesus assumiu o lugar que era nosso. Jesus tomou para si, tomou no seu corpo, assumiu as dores, os sofrimentos que eram destinados a nós. Isso é muito bonito quando a gente reflete. Ou seja, aquele que poderia tirar a nossa vida, o Pai que poderia tirar a nossa vida pelas nossas injustiças, infidelidades, pela nossa incoerência de vida, pelo nosso coração ferido pelo pecado e pelo mundo e pelo distanciamento do seu projeto para nós. Ele que poderia fazer isso, ele enviou seu Filho, mas não para tirar a nossa vida, mas para ser o nosso Goel, para derramar o sangue dele, para derramar o seu sangue divino, redentor, e assim nos resgatar, nos reabilitar. É uma grande graça. E quando a gente contempla esse ato amoroso de Deus, a gente consegue entender de fato como Deus nos ama. Quando nós olhamos para esse ato de Deus, a gente percebe quanto o amor de Deus é gratuito. Nós não merecíamos o amor que Deus dispensa a nós. Nós não merecíamos. Nós muitas vezes caímos, ferimos, mas o amor de Deus é um amor que permanece. O que você poderia fazer para diminuir um pouquinho, podemos assim dizer, do amor de Deus por você? O que seria capaz
de diminuir o amor que Deus tem por você. Nada é capaz de mudar o amor que Deus tem pela humanidade. A nossa criação revela isso. A nossa redenção também revela isso. Deus nos criou por amor e nos redime por amor. Deus nos criou por amor e nos recria através da nova aliança, da aliança estabelecida por Jesus, da aliança estabelecida pelo derramamento do sangue de nosso Senhor. O amor de Deus não muda. Deus não muda. Deus ama a cada um de nós, e é importante a gente compreender isso. Esse amor de Deus por todos nós é por cada um. A gente normalmente pensa que o amor de Deus é por todos. É verdade, por todos ele deu a vida. Mas Deus poderia fazer tudo o que fez por uma única pessoa. Se fosse necessário que um só, por uma única pessoa, Jesus tivesse feito tudo o que ele fez por todos nós, ele teria feito a mesma coisa. Então vejam, queridos irmãos, nós precisamos, durante essa semana, redescobrir esse amor de Deus que é gratuito, que é misericordioso, que é pessoal. Esse amor de Deus que sempre se revela para muito além dos nossos pecados. Quando nós estávamos distantes de Deus, Ele deu a vida por nós. Quando estávamos afastados de Deus, Ele deu a vida por nós. Então, queridos irmãos, precisamos pedir a graça de entrarmos nesse mistério. E claro, para entrarmos nesse mistério, precisamos viver, pedir a Deus a graça da virtude da humildade. A humildade de descermos também, de sairmos das nossas visões, do nosso modo de ver as coisas, de pensar, de refletir. Tentar com humildade nos abaixar para assim tocar nesse grande mistério do amor de Deus por cada um de nós. Como vivemos esse tempo da quaresma? Ainda estamos na quaresma. Como vivemos esse tempo quaresmal? Estamos nos preparando para celebrarmos a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias? Estamos preparados para cantar e celebrar a ressurreição de nosso Senhor? O nosso coração está realmente como esse terreno que foi sendo preparado durante esse tempo quaresmal, através das penitências, dos exercícios espirituais, através da oração? Como fomos vivendo esse período quaresmal? Então agora é momento de nós pedirmos essa graça ao Senhor. Agora é momento de a gente estar mais meditando mais sobre esse mistério da cruz. Acredito que todos nós aqui temos na nossa casa uma cruz. Seja uma cruz grande, uma cruz menor. Traga para perto de você, ao longo desses dias, essa cruz. E reze com essa cruz. Porque a cruz nos ajuda realmente a entender esse amor de Deus por nós. A cruz nos faz compreender, e claro, a cruz, ela não é a última palavra. A última palavra não é a cruz. E mesmo nós cristãos, quando meditamos sobre a cruz, nós reconhecemos a cruz como árvore da vida. A cruz não é um instrumento de maldição e de morte, como os protestantes dizem. Inclusive, os protestantes dizem que nós adoramos um Deus morto, porque nas igrejas católicas nós temos uma cruz. Nós temos uma cruz para nos recordar o amor de Deus por nós.
mas nós sabemos muito bem, na comunidade nós temos uma cruz que o nosso fundador sempre teve consigo, até porque o carisma Shalom é um carisma que nos recorda também que a cruz, ela não está dissociada da ressurreição. Cruz e ressurreição, que acontece na nossa vida cotidianamente. Na nossa vida existe cruz e existe ressurreição. Não somente existem momentos de cruz, mas existe ressurreição. Existe ressurreição. E como é valioso a gente identificar isso. Identificarmos que nesse movimento da misericórdia de Deus, nesse movimento do amor de Deus, ao mesmo tempo que nós experimentamos da cruz, a nossa vida não termina na cruz. A nossa vida, ela tem uma vocação eterna. Jesus faz da cruz uma árvore da vida. Bendito o fruto do teu ventre. Jesus, ele na verdade, quando entrega a sua vida na cruz, Jesus, ele carrega sobre si as dores da humanidade, e Jesus põe nos seus lábios as palavras da humanidade: meu Deus, por que me abandonastes? Sabemos que esse salmo não é um salmo triste de derrota, por incrível que pareça, é um salmo de vitória. Jesus carrega os pecados da humanidade, e a cruz para nós é sempre uma passagem, é um êxodo, é uma passagem. Pela cruz eu chego à ressurreição, assim como Jesus na sua vida também. Então vejam, queridos irmãos, cruz e ressurreição, a vida nova que Jesus traz para nós. Essa vida, ela necessariamente precisa passar pela cruz. Portanto, a Igreja Católica nos ensina que a gente precisa passar por essa via. É impossível. Cristianismo sem cruz não existe. Não se esqueçam disso. Cristianismo sem cruz não existe. A cruz se faz necessária. A cruz se faz necessária para nós vivermos esse caminho de redenção. Então Jesus, ele nos ensina a necessidade de viver a sexta-feira. Por isso, meu querido irmão, preste atenção. Nós estamos na Semana Santa. Não existe para cristão feriado religioso. Não existe para cristão o quê? Fala com mais força. Não existe para cristão o quê? Feriado religioso. Existe para os cristãos dias santos. Os dias santos são dias de preceito. Nós precisamos participar. Esqueça, meu irmão, de utilizar esses dias, que são os dias, a semana mais importante da tua vida. Esqueça essa história de eu vou para a minha casa de praia descansar. O seu lugar não é na casa de praia. O seu lugar é na igreja, vivendo os mistérios da sua salvação, vivendo o tríduo pascal. Na comunidade Shalom nós temos um retiro que nos ajuda a viver isso, se confessando, se você ainda não se confessou, recordando que mesmo que você não tenha pecado mortal durante esse ano inteiro, mesmo que você não tenha cometido nenhum pecado mortal, só pecados veniais, você precisa nesse tempo se confessar para viver a Páscoa do Senhor. Vocês conseguem entender? Todos nós precisamos fazer isso, todos nós. Ah, padre, mas como Santa Teresinha, eu não cometi nenhum pecado na minha vida. Tudo bem,
virtuoso. Que bom que você é assim. Mas entenda, nesse tempo, anualmente, a igreja ensina que todos precisamos nos confessar. Então, se confesse, reze, utilize a liturgia desses dias para entrar no mistério de Deus e ajude as pessoas também, para que elas possam, as pessoas da sua família que talvez nem tenham muito hábito de participar desses momentos, seja um canal de Deus para que elas possam, nesse período, viver uma experiência profunda de conversão. Talvez vai ser o início de uma conversão muito profunda na vida dos membros da sua família.